A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ivan, professor do curso de Teologia, e nós estamos com a nossa primeira aula, que é sobre bibliologia. A introdução do nosso estudo, bibliologia, né? Você já está com sua apostila em mãos sobre bibliologia. Então, é o seguinte, aí você vai ver nesse primeiro parágrafo que no Brasil, com o avanço do liberalismo teológico, em faculdades e seminários, né, a doutrina bíblica nunca se fez tão necessária, né, pois são poucos os teólogos que não mais defendem a Bíblia como a palavra de Deus inspirada e inerrante. Então, por isso que foi sistematizada uma doutrina teológica, né, para que viesse mostrar que a palavra de Deus é a verdadeira palavra de Deus, inerrante, né? A palavra que não tem falhas, onde nós vemos o liberalismo teológico em faculdades e seminários mostrando coisas totalmente diferentes, né? Por isso que foi sistematizada uma doutrina onde você vai aprender que a palavra de Deus é verdadeiramente inspirada por Deus. Neste capítulo nós vamos ver que as Sagradas Escrituras são o livro dos livros, e que a palavra de Deus hoje ela é tão atual quanto os dias de Moisés, os dias de Jeremias, os dias de Paulo, e ela dá testemunho acerca de Cristo, e testifica que ele é de fato o Filho de Deus. Aleluia! E o significado da palavra grega, né, Bíblia, originário do grego, o termo Bíblia significa livros, ou coleção de pequenos livros. Atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocabulário para se referir à palavra de Deus. No Ocidente, a palavra em questão foi traduzida por Jerônimo, o tradutor da Vulgata, né? O qual costumeiramente chamava de livros, né? Biblioteca divina, né? É uma bênção de Deus, é uma biblioteca divina que nós temos em nossas mãos. A palavra Bíblia é o plural de biblos. Os gregos assim chamavam os rolos nos quais escrevia as suas obras, numa clara referência ao centro produtor desse material. Desde de João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, na qual judeus e cristãos basearam a sua fé. Os primeiros reconhecem apenas a primeira parte das Escrituras do Antigo Testamento. E os segundos consideram tanto a sua primeira quanto a sua segunda parte como palavra inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Na página 20 da sua apostila, nós vemos a autoria divino e humano da Bíblia. A Bíblia Sagrada ela é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirada por Deus, por outro não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita pelos homens que estiveram sobre a inspiração e a supervisão do Espírito Santo. Se nós abrirmos nossa Bíblia Sagrada em 2 Pedro, capítulo de número 1, o versículo 19, até o versículo 21, abra sua Bíblia, vamos conferir. Porque estuda é estudar, né? Vamos estudar a palavra de Deus. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19 e 21. Está escrito assim: e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita ali pelos homens santos de Deus. E é por isso que, ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus nos falar de maneira única e singular pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A palavra de Deus é de fato, ela é uma só. Os estilos, porém, são os mais diversos pelo Espírito Santo, e inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores. 40 homens foram autores da palavra de Deus, a fim de que no período de aproximadamente 1600 anos nos produzisse o livro dos livros. Observação: 40 homens escreveram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, isso que você tem nas mãos. A duração de 1600 anos para ser escrita o livro dos livros. Fosse a Bíblia apenas um livro humano, jamais haveria de nos ungir com o azeite da verdadeira alegria. Posto aqui também divinamente inspirada, proporcionamos os mais altos lenitivos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Encontro na Bíblia palavras para os meus mais íntimos pensamentos, canções para minha alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraqueza. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada como literatura, na página 21. A Bíblia como literatura. Até hoje ainda não lemos um livro mais sublime e perfeito do que as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Tudo nela é singular. Singular vem de algo único, né? Algo distinto, algo especial, né? Tudo nela, né, meus irmãos? É algo singular, um estilo de correções, graça e propostas. Sua singularidade, porém, acha-se no fato de ela ser a palavra de Deus. Por isso que ela é singular, por isso que ela é única, ela é distinta, ela é especial, né? Nenhum escritor até hoje foi capaz de produzir uma obra literária tão rica, tão bela e tão excelsa. Em suas páginas, os poemas mais sublimes, as histórias mais eletrizantes, os discursos mais eloquentes, os tratados mais investigativos e as suas profecias, então, e as suas dissertações acerca de Deus e de sua relação com o ser humano. Aleluia! Então, meus irmãos, é a Bíblia, portanto, o único livro contemporâneo de toda a humanidade e de todas as eras. Nosso objetivo, no entretanto, não é estudar a Bíblia como literatura. Estudá-la-emos como palavra de Deus.
Se assim não a acolhermos, de nada nos adianta exaltar-los. Os predicados literários. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdadeira palavra de Deus, nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Na página 22 da sua apostila, Bibliologia, nós vemos aí a posição liberal, né? A posição dos liberalistas. Né? Nós vemos aí um texto, onde está, onde você, aluno, já leu, né? E nós vemos a posição do liberalista, né? Que o liberalismo ele começou nas faculdades, nos seminários, nas grandes universidades, né? E agora se aloja nos púlpitos de muitas igrejas, né? Trazendo o liberalismo. O que o liberalismo prega? Né? Ele afirma, né, que a Bíblia está cheia de erros, né? Afirmam que a Bíblia tem algumas partes que estão erradas, não creem em todos os milagres de Jesus, em todos os milagres dos apóstolos, né? E o liberalismo é isso, né? Na outra parte, nós vamos ver a posição neo-ortodoxa, né? Neo-ortodoxa, na página 24, e ele já vai reagir contra o liberalismo teológico, essa posição, né? Quando foi na Alemanha, ensina os neo-ortodoxos que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Apesar das aparências, esse posicionamento abre um espaço para muitas especulações danosas à nossa fé. Prejudicial também a posição neo-ortodoxa. A Bíblia não se torna a palavra de Deus, ela sempre é a palavra de Deus. Portanto, erram aqueles que afirmam que a Bíblia fechada ela é simplesmente um livro. Né? Muitos afirmam que a Bíblia, quando ela está fechada, ela é um simples livro, mas ela aberta, ela é a boca de Deus falando. Né? Então, isso é uma posição errada, né? Nada é mais errado do que isso. Né? Aberta ou fechada, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, né? E inspirada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A posição conservadora, né? Os ortodoxos afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Desta forma, coloca num lugar em que ela tem que estar, como a nossa suprema, né? Como a nossa suprema regra de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa obrigação ser obediente, sem qualquer questionamento. Ela é soberana, a palavra de Deus ela é soberana. Os cristãos jamais deixaram de ser dogmáticos quanto à origem divina da Bíblia. Nós vemos a igreja primitiva, né, na apostila que você vai ver aí, fala sobre a igreja primitiva, afirmados principalmente em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Você abre a sua Bíblia, leia 2 Timóteo 3, 16. Depois você leia 2 Pedro capítulo 1, 20 e 21. Os cristãos primitivos tinham os profetas hebreus como oráculos de Deus, como enviados de Deus. Igual consentia eles os escritos dos apóstolos do nosso Senhor, daqueles que foram íntimos seguidores. Né? Nós temos aí muitos na época do Senhor combatendo muitas heresias que se levantaram naquela época, que está toda a apostila aí, você vai estudar, você vai ver, né, que tem todo o ensinamento na apostila. Antônio Gilberto, um dos
maiores teólogos do Brasil, afirma acerca da origem divina da Bíblia. Ele afirma que é a revelação de Deus, a humanidade, seu autor é Deus mesmo, seu real intérprete é o Espírito Santo, seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Pois é, meus queridos, aqui na apostila que você está falando o nome, na página 26, você vai ver a necessidade da Bíblia Sagrada. Logo, a palavra de Deus é de suma importância, não somente para o nosso crescimento moral e espiritual, como também para a solidificação de nossa sociedade. O Ocidente, aliás, é tributário das Sagradas Escrituras e não da civilização grego-romana. A humanidade toda não pode, sob nenhuma hipótese, prescindir a Bíblia Sagrada, A necessidade espiritual. Quando tentado pelo diabo, o Cristo calou-lhe a voz, citando-lhe Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mais tarde, emudecendo os fariseus, que embora consciente da messianidade dele, recusavam-se a aceitá-la, asseverou-lhes: examine as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Não queres vir a mim para teres vida? João capítulo 5, versículo 39 e o versículo 40. Aleluia. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma necessidade espiritual que nós temos. Aí eu te pergunto, meu querido, qual é o livro que é capaz de proporcionar ao ser humano vida eterna? A Bíblia, conforme escreve o apóstolo Paulo a Timóteo, não se limita a salvar o homem, torna-o perfeito diante de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, uma passagem bastante interessante, que você pausa o vídeo, e lê aí 2 Timóteo 3, versículo 16, discorrendo acerca da eficácia das Escrituras em libertar-nos do pecado. Ela nos liberta do pecado. A Bíblia, ela é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A formação do cânon, na página 28, formação do cânon, em nossos credos, afirma peremptoriamente ser a Bíblia a inspirada, inerrante, infalível, soberana e completa palavra de Deus. A canonização, a palavra canon, canonização oriunda da palavra grega, que em outras coisas significa tornar santo. Tornar santo. É um processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singularidade inspirados por Deus. Esse processo de pesquisa sobre os livros canon, são os livros que foram inspirados por Deus, a separação, que teve todo o trabalho de separar os livros canon dos livros apócrifos, que são 66 livros, aleluia,
E esse processo que durou vários séculos e é-nos muito importante porque mostra quão criteriosa e exaustiva os doutores da igreja se agastaram em examinar os livros das Sagradas Escrituras, a fim de averiguar se estes realmente são de origem divina ou produtos do engenho e arte da imaginação humana. Então, os livros que nós temos nas mãos passou por um grande processo de pesquisa pelos estudiosos, pelos doutores da igreja, né? Se desgastaram em examinar esses livros canon. Ao concluir esse processo, os doutores e teólogos da igreja, trilhando um caminho já palmilhado pelos sábios rabis de Israel, concluíram que os livros que compõem a Bíblia são de fato a inspirada e inerrante palavra de Deus. Mais tarde, os católicos romanos, no Concílio de Trento, houveram por bem, de maneira arbitrária e antagônica, as comunidades de Israel e dos protestantes acrescentar vários livros do Antigo Testamento, buscando justificar algumas das suas doutrinas, que durante a Reforma Protestante foram duramente combatidas pelos seguidores de Martinho Lutero e João Calvino. Lendo tais livros apócrifos, no entretanto, logo percebemos suas fragilidades, inerrância e até ilogicidade. O que é o cânon bíblico? Procede de um vocabulário hebraico que significa vara de medir. Continuando aí na leitura da sua apostila, na página 29, você vai ver como foi estabelecido o cânon bíblico. Os homens que Deus usou para chancelar o cânon da Bíblia procederam da seguinte forma. O exame do texto sagrado, em primeiro lugar, os sábios judeus e cristãos examinaram o texto sagrado em si, para comprovar se este de fato provém do Espírito Santo como escritura regularmente inspirada. Isso não significa que esses doutores se achavam acima da Bíblia, nem que houvessem eles transmitido a inspiração divina. Caso estivesse errado em sua avaliação, a Bíblia continuaria a ser a palavra de Deus. Do texto sagrado examinaram o conteúdo, a correção doutrinária, o caráter edificativo, a harmonia da parte com o todo e o assentimento intelectual e particular, através das quais, quando o lemos, sentimos que Deus nos fala de maneira distintíssima e clara. Segundo tópicozinho, o exame do autor sagrado. Quem escreveu o texto sagrado era realmente digno de confiança, considerando que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores. Temos de responder às seguintes perguntas. Houve absolutamente concordância entre seus autores, apesar do tempo decorrido entre Gênesis e o Apocalipse. A Bíblia, como se sabe, levou 1.600 anos para ser escrita. No sangue do Antigo Testamento eram os seus autores realmente mestres incontestáveis do conhecimento de Deus. Com Deus mantinha estreita e íntima comunhão, e o seu caráter era realmente ilibado. A inspiração divina da Bíblia Sagrada, Matri R.
um dos maiores expositores das Sagradas Escrituras, ele é categórico ao se referir à inspiração da Bíblia. Ele vai dizer que as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Como não concordar com ele, né? Basta ler a Bíblia para sentir logo em suas palavras iniciais a presença do Espírito Santo. E a palavra de Deus, né? O próprio imperador brasileiro, Dom Pedro II, revelou que lia a Bíblia cotidianamente. A palavra inspiração vem de dois vocabulários gregos, né? Theo, Deus, e pneus, sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. A definição teológica é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Os escritores sagrados que ele levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus. A inerrância da Bíblia, apostila Bibliologia, né, página 33. Em sua apologia sobre a inerrância da Bíblia, John Wesley é incisivo e direto. Se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Por isso, concluo, se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não provém da verdade. Como discordar de um artigo de fé tão cristalino e lógico? Sem esta doutrina, o cristianismo seria impossível. Se a Bíblia tivesse erros, o cristianismo seria impossível. Suas verdades, tendo como base a Bíblia Sagrada, exigem sejam estas não apenas divinamente inspiradas, mas de igual modo infalível, completa e inerrante. Vamos para a página 41, onde nós vamos ver sobre a clareza da Bíblia. Clareza da Bíblia. No terceiro parágrafo. A Bíblia, porém, é clara e cristalinamente simples. As suas profecias não se escondem em possibilidades, mostram-se em cumprimentos e realizações. A clareza das Escrituras é uma das doutrinas mais surpreendentes da palavra do Senhor. Mostra-nos que podemos confiar em Deus, que se comunica conosco em nossa linguagem. Sua mensagem, posto, encontra-se acima de nossa razão. Não a contraria, surpreende-a com coisas grandes e jamais cogitadas. Consideramos, pois, a clareza das Escrituras. O que é clareza? Qualidade do que é claro, inteligível e perfeitamente compreensível. A clareza é conhecida também como perpetuidade. Aleluia. Pois é, meus queridos irmãos, nós estamos chegando à conclusão desse vídeo, né? Mas você tem sua apostila na mão, você lê, relê, estuda, pesquisa palavras que estão na apostila, que é sobre a bibliologia, sobre a Bíblia. A Bíblia ela se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, com 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E são os livros canon, livros que nós já lemos aí, que significa vara de medir. São os livros inspirados pelo Espírito Santo, aonde os doutores da igreja tiveram um grande trabalho de ler, reler e
guiado pelo Espírito Santo de Deus, fazer essa separação desses livros. Então, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e tenha um bom estudo em nome de Jesus Cristo.